Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vai começar definitivamente, bola rolando, a Copa do Brasil 2024. O campeonato mais democrático e realmente o campeonato mais brasileiro que temos. Porque no Brasileirão nós temos aquela divisão, né? Série A, Série B, Série C, Série D, aonde se tem uma diferença muito grande entre os estados, né? E até uma situação de muita afastamento de alguns setores. Exemplo esse, não temos ninguém da região norte do país na Série A, né? Já tivemos muitos problemas também com o Nordeste, mas o Nordeste, de uma maneira ou de outra, sempre figurou pelo menos com 1, 2, 3 times na Série A. Agora o Nordeste é sempre muito difícil, sempre muito complicado. O Nordeste, o Norte na Série A. E a Copa do Brasil dá essa oportunidade, né, de poder conseguir ter todos os cantos do país nessa competição. E aí mostrar, cada um poder mostrar o seu valor, porque é através da Copa do Brasil que muitos times são conhecidos, muitos jogadores são conhecidos. Então é o grande palco do futebol brasileiro, é a Copa do Brasil. Além de pagar muito dinheiro. Só que a Copa do Brasil começa em meio a outros campeonatos, né? Temos, por exemplo, em todo o país, os campeonatos estaduais. E aí temos, no Nordeste, a Copa do Nordeste. E agora, para alguns times que estão no estadual, na Copa do Nordeste, também tem a Copa do Brasil. E outros têm a pré-Libertadores. Ou seja, bom, o futebol brasileiro, na minha opinião, com esta bagunça que é, porque em momento nenhum o futebol brasileiro visa a qualidade. As federações, os dirigentes, a CBF, ninguém visa a qualidade. Todos só visam o dinheiro. E aí, o torcedor cobra qualidade, cobra espetáculo. Bom, mas fica difícil. Eu vou te dar um exemplo, os clubes nordestinos. Bom, o Sport está na Copa do Nordeste, tem o Campeonato Pernambucano e está na Copa do Brasil na primeira fase. Mesma coisa o Fortaleza, mesma coisa o Bahia. Porra, irmão, como é que você vai pedir qualidade, desempenho, aonde o cara não sabe nem qual o campeonato que ele está disputando, porra? Então, é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é assim que funciona. O dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro é bom, óbvio. Eu também gosto muito de dinheiro. Mas para mim, tem algumas coisas que tomam a frente. Por exemplo, a minha família. Eu não vou largar a minha família por causa de dinheiro. É com a minha família que eu posso conseguir dinheiro. Mas tem gente que não. Tá nem aí, irmão. Dinheiro em primeiro lugar. Mata e morre. E no futebol parece que é mais ou menos assim, né? Bom, então a Copa do Brasil vai começar. 80 times. 40 jogos. A Copa do Brasil
que vai começar na primeira fase. Começa nesta terça-feira, dia 20, a primeira fase. E vai terminar a primeira fase no dia 29 de fevereiro. Então, no dia 29 de fevereiro, termina a primeira fase. Começa nesta terça, dia 20, e vai terminar no dia 29 de fevereiro. E temos times campeões do mundo, times de massa, times de camisa, disputando a primeira fase da Copa do Brasil. Por isso que eu digo, a Copa do Brasil é o campeonato mais democrático. Apesar de você falar em democracia aqui no Brasil, eu não quero entrar em polêmica nenhuma, mas você falar em democracia aqui no Brasil é complicado. É bem complicado. Porque democracia não é muito que se aplica aqui no Brasil, até se tenta. Mas até quem pede democracia, algumas vezes não aplica democracia. Então é complicado, até para você falar sobre isso. Mas a Copa do Brasil porque democracia é você ter liberdade. Mas desde que você não abuse da sua liberdade e comece a restringir a liberdade do outro. Que aí deixa de ser democracia. Quando é tudo para você e nada para ninguém, deixa de ser democracia. Mas o papo não é esse, mas em relação à Copa do Brasil, sim, acaba sendo o campeonato mais democrático a nível nacional. Na minha opinião, muito mais democrático do que o Campeonato Brasileiro em si. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil e vamos dar destaque, óbvio, a alguns times principais do nosso futebol brasileiro que estão nessa competição desde a primeira fase. Aqui, nada contra os outros, mas você tem um Cruzeiro, né, disputando a primeira fase. Você tem o Bahia disputando a primeira fase. Você tem o Atlético Goianiense, que é da Série A, disputando a primeira fase. O CRB de Alagoas. Você tem o Cuiabá da Série A. Você tem o Coritiba da Série B. Você tem o Corinthians. Você tem o Vasco da Gama. América Mineiro. Você tem o Internacional de Porto Alegre, campeão do mundo. Você tem, pegar mais aqui, Criciúma, que subiu para a Série A. Você tem o Sport. Você tem Fortaleza. Ou seja, você tem muito time de ponta do futebol brasileiro, iniciando desde a primeira fase. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente, até porque não dá para falar de jogo a jogo, porque são 40 jogos. Mas a gente vai mencionar alguns jogos aqui nesse vídeo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Como eu falei, começa nesta terça-feira, dia 20, e termina no dia 29 de fevereiro. Bom, teremos, para lembrar, é jogo único, é só uma partida. Quem está pior no ranking, joga em casa, mas o empate é do melhor do ranking. Beleza? Então, quem está jogando fora de casa tem um empate a seu favor. Beleza? Porque está melhor ranqueado. Então teremos Porto Velho e Remo, Nova Venécia e Botafogo,
Real e São Raimundo, River e Ipiranga, Manauara e Retrô, Souza e Cruzeiro. Cruzeiro é o Cruzeiro mesmo, campeão brasileiro de Copa do Brasil. O Cruzeiro do Ronaldo, que está desde a primeira fase. Cruzeiro e Souza. A vantagem é do Cruzeiro. Souza pode aprontar? Sim. O problema todo é que o time de casa, que geralmente é o mais fraco nessa primeira fase, tem que sair para tentar ganhar. Porque o empate não é dele. O empate é do visitante. Então, pode dar uma complicada, mas, sinceramente, acho difícil para mim dar Cruzeiro. 13 e ABC, dois times, né? Nordestinos. Audax Portuguesa, dois times cariocas, é o Audax do Rio, que está fazendo uma campanha horrorosa no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Portuguesa também do Rio, tá? Porque tem Audax de outros estados, tem Portuguesa de São Paulo, e nesse caso é a Audax do Rio contra a Portuguesa do Rio. Itabaiana e Brasiliense, Anápolis e Tombense, Motoclube e Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Ou minha porra, como queiram. O Bahia, que está no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e agora inicia a Copa do Brasil. Né? Desses campeonatos, o que paga mais, indiscutivelmente, é a Copa do Brasil. E o Bahia tem uma pretensão, tanto para os torcedores, quanto para a direção, comissão técnica, avançar muito na Copa do Brasil. Eu não vejo o Bahia como um postulante ao título nesse momento. Só que Copa do Brasil é um campeonato diferente. É um campeonato diferente por quê? Porque você não precisa necessariamente ter um super elenco. Tu tem que ter um bom time. E um bom time o Bahia tem. Lógico. Ficou escancarado as deficiências do Bahia no jogo contra o Vitória, aonde o Bahia perdeu. Ficou escancarado. Tem que melhorar, porque senão realmente vai ficar difícil a hora que pegar os times mais fortes. Porém, como a Copa do Brasil é um campeonato muito longo, e diferentemente do Campeonato Brasileiro, onde você precisa ter um elenco, na Copa do Brasil não necessariamente, o Bahia sim tem chance de chegar muito longe. Tem chance sim. Até porque vai chegar um determinado momento que são 2 jogos. E aí 2 jogos, você tem que ser especialista em 2 jogos. Tá? Você tem que entender que você sim pode definir o jogo na primeira partida. Mas geralmente se define na segunda. Então tem toda uma estratégia. E levando em consideração isso, tendo um grupo City como dono do futebol, a torcida do Bahia espera o Bahia indo muito longe na Copa do Brasil. E os dirigentes também, porque pagam muito. Então o Bahia inicia sua trajetória contra um motoclube. Bom, mesmo que não tivesse o empate, o Bahia era o favorito. Tem que abrir o olho, porque o time do Bahia é um time agora avisado. Todo mundo vai ficar olhando para o Bahia por causa do Grupo City. Tá? Sem viajar na maionese, sem nada disso. Mas todo mundo vai querer dificultar o jogo pro Bahia. Vai todo mundo querer tirar uma lasquinha, vai querer todo mundo zoar o Bahia. Igual já estão zoando. City da Shopee. O nego já tá zoando, né? Isso faz parte. Né? Principalmente quando o Bahia perder. Mas, pra mim, eu acho que pra todo mundo, com exceção do Motoclube, o Bahia é o favorito. Temos Independente Amazonas. Eu tô de olho no Amazonas. Amazonas é um time novo, que já foi para a Série B e vai dar o que falar. Escuta o que eu tô falando. Amazonas
é um clube que vai dar o que falar em breve no Brasil. São Luís, Ituano, Capital e Tocantinópolis, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul e América de Natal, União Rondonópolis e Atlético Goianiense que retornou à Série A, é um time muito bem organizado, né, muito bem organizado, e que, obviamente, é favorito. Na verdade, todos os times que estão jogando fora de casa são os favoritos. Pode ter um ou outro time que vai jogar em casa que seja favorito. Mas, sinceramente, por enquanto, eu não estou vendo ninguém que seja favorito. Mas poderemos ter jogos muito parelhos, tá? Nessa primeira fase. Mas, geralmente, o time que está jogando fora é o favorito. E é o caso do Atlético Goianiense. Rio Branco e CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, moleque. Real Noroeste e Cuiabá que perdeu o seu treinador, que hoje agora é do Corinthians, mas Cuiabá também é um time muito ajustado, né? Um clube muito ajustado, que também, na minha opinião, é o favorito. Água de Marabá e Coritiba que fez um jogo interessante aí no Atletiba, né? Mas também acho que o Coritiba é o favorito perante o Água de Marabá. Cianorte e Corinthians, o Corinthians agora, que conseguiu um empate contra o Palmeiras, mas vamos ser bem sinceros, o Corinthians tomou um vareio do Palmeiras. Era pro Corinthians ter sido goleado pelo Palmeiras. São coisas que acontecem no futebol que não tem como explicar, mas era para ter tomado um vareio. Esse mesmo Corinthians, agora, do Antônio Oliveira, ex-técnico do Cuiabá, pega o Cianorte. E o Corinthians está se reforçando aí, não sei como é que vai pagar, mas está se reforçando. Joga contra o Cianorte fora de casa, com vantagem do empate. Para mim, Corinthians é o favorito. Atlético e Volta Redonda, Iguatu e Juventude, Marcílio Dias e Vasco da Gama. Vascão da Gama que está melhorando muito. Hoje, na minha opinião, o Vasco da Gama não é o quarto, entre os grandes, o Vasco da Gama não é o quarto time. Para mim, o quarto time é o Botafogo. O Vasco da Gama é o terceiro, atrás da dupla Fla-Flu. Para mim, o Vasco da Gama tá na frente do Botafogo, tá? Tá com um time bem encaixado com o Ramon Dias. Marcílio Dias e Vasco da Gama, eu vou de Vasco da Gama. Vasco da Gama para mim vence. Olaria e São Bernardo, Maringá e América Mineiro, Murici e Confiança, Vila Nova e Aparecidense, Maranhão e Ferroviário, Petrolina e Cascavel, Itabuna e Nova Iguaçu aqui do Rio de Janeiro, Asa e Internacional, na minha opinião, é um dos favoritos ao título da Copa do Brasil. Dos times que eu falei até agora, o Vasco sim pode chegar, o Corinthians pode chegar, mas na minha opinião, dos times que eu falei até agora, o Internacional é o mais favorito. Dos que estão começando na primeira fase, o Internacional é o mais favorito a chegar à final. Então, Internacional e Asa, para mim, Internacional. Gás, não conheço esse time. E Brusque, Água Santa e Jacuipense, Portuguesa Santista e Caxias, Operário de Mato Grosso do Sul contra Operário, outro Operário contra o Criciúma, Trem Sport Recife. O Sport está montando um time para brigar na Série B, vai jogar contra o Trem, o Sport é favorito, o Maitá e Sampaio Correia, Fluminense e Fortaleza, mas não é o Fluminense do Rio, tá? Não é o Fluminense do Rio. Esse Fluminense é do Piauí, tá? É o Fluminense do Piauí contra o Fortaleza. O Fortaleza é outro time, tá? Que pode chegar muito longe na Copa
do Brasil. Bahia pode chegar longe, Fortaleza pode chegar longe, Corinthians com essas contratações, apesar de eu não saber como é que vai pagar, mas pode chegar longe. Mas ainda coloco o Internacional na frente do Fortaleza. O Internacional está com um time muito forte. Muito forte. Bom, isso aí é simplesmente palpite, né? Então, Fluminense e Fortaleza. Fortaleza vem de um empate aí contra o Ceará, né? 3-3, poderia ter ganho se não desse mole, né? Se tivesse dado mole no finalzinho do jogo. Mas Fortaleza é o favorito. E Ji-Paraná e Paysandu fechando a rodada. Bom, na minha opinião, todos os times que estão jogando fora de casa, a princípio, são favoritos. Mas a gente pode ter algumas surpresas, né? Vou dar um exemplo aqui. 13 e ABC, por exemplo. O 13 pode surpreender o ABC. Deixa eu ver aqui. Outro. Deixa eu ver aqui. Outro aqui. Atlético e Volta Redonda. Atlético pode surpreender. Maringá e América Mineiro. Maringá pode surpreender. Esse Vila Nova aqui. Ó. Vila Nova e Aparecidense. Vila Nova, na minha opinião, é o favorito, não a Aparecidense. Deixa eu ver aqui mais. Itabuna e Nova Iguaçu aqui do Rio. Mas Itabuna pode surpreender. Deixa eu ver. Esse jogo aqui, Operário. Pode também, Portuguesa e Caxias, pode dar algum reverso. Ji-Paraná e Paysandu. Ou seja, tem jogos aqui, alguns jogos aqui, uns 5, 6 jogos, aonde o mandante é favorito. Mas pela classificação da CBF, o outro está na frente. Mas tem uns 5 ou 6 times aqui que pode complicar e ser o favorito. Será que entre os gigantes poderemos ter alguma zebra? Cara, alguma zebra? Cara, eu acho difícil, cara, ter alguma zebra entre os times maiores, cara. Sinceramente, acho muito difícil ter alguma zebra. Eu não acredito que algum desses principais times, né, do futebol brasileiro que estão na Série A e Série B fiquem já nessa primeira fase. Sempre acontece de um gigante ficar na primeira fase. Mas, sinceramente, eu não acredito. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!